Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar sobre agronegócio pela perspectiva da segurança alimentar, das mudanças climáticas, da sustentabilidade, de entender a realidade do campo brasileiro, dos campos diversos que existem, né? Mas também como que isso impacta a nossa vida como consumidor, qualquer relação entre campo e cidade, como que a gente pode fazer enquanto cidadão para melhorar cada vez mais essa relação. E hoje a gente vai falar sobre uma região riquíssima, com alto potencial, que tem sido aí descoberta no sentido de aprimoramento de vários cultivos, de pesquisa, de culturas, mas que também precisa olhar mais aí para a questão de acesso à tecnologia, ampliação de conectividade, também trazer mais serviços. A gente está falando da região Nordeste, e aí para trazer essa realidade do campo, falar sobre acesso à tecnologia e como que os produtores rurais da região Nordeste estão, inclusive, acessando tecnologias das máquinas, os maquinários, como fazer para que esse trabalho no campo melhore através de máquinas mais modernas. Para conversar sobre tudo isso, eu recebo o Marcelo do Carmo. Ele é coordenador comercial da Massey e ele está no campo full time, digamos assim. Você tem uma vida que você percorre vários estados do Nordeste durante a sua carreira, a sua profissão, né, Marcelo? Obrigada pela participação, obrigada por topar vir aqui. Queria que você contasse um pouquinho quem é você, a sua atuação e trazer, então, já essa perspectiva sobre como é trabalhar com máquinas agrícolas na região Nordeste. Claro. Primeiro, prazer enorme estar aqui. Parabéns pelo trabalho que você faz pelo agro, né? Obrigada. Satisfação enorme vir trazer um pouquinho dessa cultura, né? Desse pedaço do Brasil que a gente trabalha e que a gente tem bastante perspectiva como empresa, né? Meu nome é Marcelo, tenho 45 anos, sou economista por formação e estou há 8 anos atuando pela ACO, 4 anos no Mato Grosso e estou há 4 anos no Nordeste, atuando ali como regional de vendas dos estados do Ceará até a Bahia. Então, esse pedaço todo a gente atua tentando levar tecnologia de ponta para os agricultores daquela região. E como que você descreve hoje em dia a realidade desses agricultores dessa região? Queria entender, trazer a sua perspectiva de campo, até para a gente desmistificar, talvez, né, preconceitos e vícios imagéticos, assim, que às vezes a gente cria mesmo, mas também a realidade de cultivos, o que você... Queria entender um pouco se você circula entre regiões que têm culturas diferentes, né, Sim, enfim. sim, perfeito. O Nordeste, assim, eu sempre comento que o futuro do agro está lá, né? Por conta das perspectivas de conhecimento de tecnologia para trazer aumento de produtividade, ganho de escala e aumento de renda. Então, quando você olha o Nordeste, eu enxergo com muitas perspectivas positivas do agro para aquela região. Então, essa região toda do Ceará, Bahia, por exemplo, ela produz tudo. Arroz, feijão, milho, fruticultura, né? Cana, Cultura né? Muito fortíssima. forte com a produção de cana. Mas é uma região que tem boas perspectivas e somente positivas, eu vejo. Então, o desafio é o clima e as multinacionais, elas trabalham, obviamente, cuidando das suas tecnologias para enfrentar o fator climático, né? O que a gente tem de propósito, né, como companhia? Estar próximo do produtor e levar para ele conhecimento. Então, o produtor vê uma marca como a nossa, por exemplo, e ele não conhece todas as tecnologias que tem. O nosso desafio é levar essa tecnologia para ele, para que ele tenha, para que ele detenha esse conhecimento e ele aplique. Se ele aplicar, ele vai tirar proveito, vai aumentar a produtividade, vai aumentar a renda. Pois é, e você tá numa posição assim em que você está exatamente entre esse produtor que muitas vezes, quando adota uma tecnologia, é isso, começa a perceber economia de recursos mesmo, né? Consegue entender que vai gastar com menos diesel, que vai conseguir fazer uma aplicação mais precisa, enfim. Então você está num lugar em que você tem um contato ali com o campo, mas está muito aliado também à estratégia comercial da companhia em si, né? Perfeito. Então você fica ali no meio do caminho. Como que é isso, assim, trazer para o dia a dia do produtor numa linguagem acessível essas novas tecnologias que estão vindo de
laboratórios fora do país, né? E também trazer essa realidade do produtor de falar, olha, o que ele está precisando é isso aqui, fazer isso escalar para uma estratégia da empresa, assim. Assim, ó, outros estados, outras regiões como o Centro-Oeste, por exemplo, começaram como o Nordeste, né? Não tinha tecnologia, então à medida que foi avançando a agricultura nessas regiões, as companhias foram para aquelas regiões como no Nordeste hoje. No Nordeste já tem a mais altíssima tecnologia. Como você tem a maior massa de agricultores de agricultura familiar, fica mais difícil o acesso. Você tem muito mais pessoas para tentar acessar, para levar tecnologia. Então, esse é o desafio. Nós, como companhia, temos os nossos colaboradores, os nossos parceiros, os nossos concessionários da região, para que eles possam absorver da forma mais efetiva os conhecimentos tecnológicos que nós temos e levar esse conhecimento ao produtor. O produtor é ávido, né? Todo produtor hoje, digamos que, será que 100%, tem acesso a um smartphone. A maioria das propriedades tem acesso à internet, ou seja, ele tem o acesso. Ele não tem o conhecimento que existe aquela tecnologia. Eu acho que o maior desafio nosso é esse, é conseguir acessar esse produtor, conseguir com que ele entenda a tecnologia para que ele possa aplicar na propriedade dele e produzir na mesma área que ele tem muito mais, né? Esse é o desafio. E aí a gente sabe que existe uma questão de uma lacuna, assim, na assistência técnica e na extensão rural do Brasil enquanto política pública, assim, né? Enquanto fornecimento desse serviço até como lei ali, né? E em contrapartida, a iniciativa privada faz muito esse papel, né? Lá na ponta, de prestar serviço, de levar um consultor, um agrônomo, enfim. Queria entender um pouco se a atuação de vocês também está nesse sentido, assim, quando você roda o Nordeste, roda os estados, né? Existe uma interação também de não só criar esse diálogo com o produtor rural, mas entender que nesse diálogo é preciso colocar esse componente que é o assistencialista, enfim, um agrônomo, consultor, uma parceria também. Exato. A gente vai falar um pouco do programa ao longo do nosso bate-papo aqui, mas o programa nasceu com essa finalidade, né? De levar essa assistência técnica. Agora, nós não estamos sozinhos, né? Toda parceria, os multiplicadores, o que está ligado à cadeia de valor do programa, leva em conjunto essa assistência para o produtor. O produtor tem assistência, tá? Então, ele tem assistência do governo federal, por exemplo. Quando você junta a assistência do governo federal, aliada ao que ao programa nasceu para poder levar para o produtor, a gente aumenta a chance de conhecimento desse produtor. E também da massa. Eu posso acessar com o programa 10 pessoas, e se eu tiver o poder público ali, seja ele municipal, estadual e federal junto, a gente consegue atingir o maior número de pessoas. Perfeito, perfeito. Então eu vou já aproveitar esse gancho para você explicar um pouquinho melhor desse programa que está se referindo ao programa Prospera e que, inclusive, vou fazer aqui já para o público, que é isso, assim, não é um projeto, né? É um programa para que seja perene, é um programa que nasceu em 2017, se eu não estou 2016. enganado. 2016. Isso. Então é isso, assim, e a ideia é que não tenha fim, né? E que seja algo perene. Até porque é isso, né? Assistência técnica, acompanhamento, isso é ano a ano, né? Assim, é algo que não precisa terminar necessariamente, né? Precisa que você trouxesse, então, de onde nasceu o programa, né? O objetivo central dele e uma avaliação, então, ao longo desses anos aí, porque já deu para evoluir bastante, né? Sem dúvida. Nós recebemos um convite, que foi um presente que a Massey Ferguson recebeu, da Corteva AgriScience. Então, a Corteva é uma norte-americana, uma gigante do agro, né? A Corteva, fazendo algumas análises de produção de milho, entendeu que os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas existia um gap de produção de milho, ok? Então, a Embrapa tinha um número, a Conab tinha outro e a Corteva ficou tentando entender por que tinha esse gap de produção de milho naquela região. Então, eles foram fazer uma análise minuciosa, uma microanálise lá na região, e aí nasceu o Prospera. Ou seja, eles tinham que entender que naquela região tinha, sim, produção de milho, mas a média de produção de milho por hectare, por propriedade, era muito baixa. Aliás, é a mais baixa do Brasil até hoje. Então, tinha um gap ali, você tem uma
uma demanda de mais de 6 milhões de toneladas, e nesses 5 estados a produtividade não chega a 1 milhão de tonelada de grão. Então eles tiveram a ideia em 2016 de criar o programa, né? Em 2017 montaram a primeira lavoura em Pernambuco, e em 2021 a Massey Ferguson recebeu esse presente, foi convidado para participar do programa. Porque o programa ele nasceu com a finalidade de levar conhecimento tecnológico para o produtor, produzir, aumentar a produtividade dele na área dele. Então, ou seja, se naquela área ele tem uma média de... O número exato hoje deve ter aumentado pouco, mas era há 6 anos atrás de 16 sacos por hectare. E se você vai para o Centro-Oeste, por exemplo, você vê 120 sacos por hectare, média. Pouquíssimo, né? Então, você vê muito trabalho manual, agricultura de subsistência, etc. E tal. Então, nós somos convidados, foi um presente muito grande que a gente recebeu. Em 2021, nós assinamos um acordo para entrar no programa como mantenedor, e estamos no programa desde 2022, oficialmente fazendo todo esse trabalho. Então, o trabalho da Corteva e da Massey é levar conhecimento tecnológico para o pequeno produtor dessa região, que tem esse déficit de produtividade, ou seja, ele tendo conhecimento das tecnologias e aplicando as tecnologias em campo, ele naturalmente aumenta a produtividade dele. Então, nós temos lavouras lá, por exemplo, que saiu de 20 sacos por hectare para 80 no primeiro ano. Nossa, o né? produtor deve ficar até sem saber o que fazer com esse número, assim, né? Porque é um salto considerável. Ele começa a entender que não é só mais para subsistência o que ele produz, e sim para renda. Geração de renda, né? Viver daquilo. A cadeia de valor muda quando ele começa a aumentar a renda dele. Então, eu produzo para mim, para minha família, eu aumentei a produtividade com tecnologia, agora eu tenho o conhecimento e posso aplicar. Como é que eu faço? E aí ele começa. Se esse produtor, que é só ele e a família, começa a produzir mais, ele pode contratar alguém para trabalhar para ele. Ele pode comprar o sítio do lado e produzir mais. Ele pode comprar o outro sítio da esquerda e produzir mais. E se ele vai produzir mais, ele vai precisar de insumos, ele vai precisar de maquinário, ele vai ter condições de aumentar um colaborador, ter um colaborador para trabalhar com ele, vai gerar emprego. Então, acho que desenvolve um negócio. Exatamente. Então, essa região especificamente, ela tem essa oportunidade de aumentar a produtividade de milho consideravelmente por conta da média ser muito baixa, né? Então, o programa nasceu com esse intuito de levar conhecimento tecnológico para o pequeno produtor daquela região. E como que você avalia a receptividade dos produtores rurais ao longo desses anos, né? Sobretudo a partir de 2021, quando vocês entraram, né? Assim, porque, por um lado, eu vejo que é unanimidade que o produtor brasileiro, independente de ser pequeno, médio ou grande, ele é ávido por tecnologia. Muitas vezes o que ele não sabe é utilizá-la, né? Ou até mesmo ele não conhecia que aquilo existia. A partir do momento que ele, né, tem esse conhecimento, ele passa a se interessar. Mas como que você enxerga essa aptidão, esse interesse e também a evolução disso, entre se interessar e, de fato, começar a praticar, procurar o programa, procurar as companhias? Exato. Todo produtor, eu trabalhei no Centro-Oeste, né? Todos eles são ávidos por tecnologia, né? E lá no Nordeste não é diferente. Eles são ávidos, eles têm acesso ao smartphone, eles têm acesso à internet, eles procuram. Normalmente, o produtor, às vezes, ele tem o conhecimento de coisas que nós não temos, porque ele foi atrás de alguma informação que esteja na internet, mas todos eles são ávidos à tecnologia. Para nós, é um desafio manter esse produtor, né? Então, ele vai pela primeira vez, ele tem um conhecimento de uma lavoura demonstrativa que a gente monta, por exemplo. Será que no próximo evento naquela lavoura ele vai voltar? Esse é o desafio, mas a gente tem tido assim um aumento considerável de participantes, de pessoas que foi entrando lá em 2021 e a gente foi aumentando gradativamente o número de pessoas impactadas. Hoje nós temos mais de 16.500 produtores treinados. Caramba! Já, de 2021 para cá. E mais de 44.500 pessoas impactadas. Né? Se a gente pegar ali um
Um dado do IBGE, 2,7 pessoas por família. Se eu impactei 16.500 pessoas vezes 2,7, eu chego em 44.500 pessoas mais ou menos, né? A conta que a gente usa para o programa. Tirando os indiretos mesmo, né? Porque tem conhecimentos que vão se propagar que foge do controle de qualquer um. Exato. Ó, eu não produzo milho, mas a minha esposa, a Débora, ela conhece do programa. Então, eu impactei a Débora quando eu comecei a falar para ela do programa, entende? Então, eu tenho, de qualquer forma, mais pessoas impactadas indiretamente, com certeza. Eu acho que, voltando ao que você me perguntou, é um desafio, mas é um desafio constante, um desafio bom. Se você tem aquele produtor que a gente fez uma lavoura teste na propriedade dele, o vizinho do lado, ele acreditou no que a gente falou, mas ele não teve a coragem de colocar a lavoura teste, mas o vizinho dele teve. Quando ele vê que o vizinho dele conseguiu com coisas que ele não tinha conhecimento, ano que vem ele pode ser um produtor também de milho ali na região. E não tem coisa mais satisfatória para a gente, assim, de ir no produtor e ver o brilho nos olhos dele, dizer: eu não acreditava que eu conseguiria produzir aqui, por exemplo, 80 sacos por hectare. Eu nunca tirei mais do que 30. E quando ele vai para 80, tu imagina, ele nunca tirou mais de 30. Isso. No primeiro ano ele faz 80, com a mesma pluviometria, por exemplo, né? Então, isso para nós é muito satisfatório. Eu acho que a Massey um divisor de águas, um divisor de águas. A Massey, quando recebeu esse convite, eu acho que foi um presente mesmo, porque a gente está tentando levar as nossas tecnologias, né, os nossos produtos com sustentabilidade. A Corteva também é uma empresa, uma gigante do agro aí, que tem esse propósito de levar conhecimento tecnológico para o produtor. Então, quando a gente chega numa lavoura demonstrativa e compara o milho que ele produz do jeito dele e o milho que a gente plantou com tecnologia, a gente vê a diferença só de enxergar a lavoura. Vê essa diferença. E quando vai produzir, seja milho, grão ou silagem, a gente vê que naturalmente se aumenta a produtividade, ou até dobra a produtividade. Sim, e aí é isso, né? Isso traz desdobramentos para a vida daquele produtor, da família, de todos esses Da indiretos, comunidade. né? Você trouxe, são 16.500, é isso? Produtores Treinados. É isso que eu ia falar. Treinados em quê? Que treinamento, então, é esse? A gente está falando de que apoio, de fato, isso, em treinamento, em campo? Que lacuna educacional é essa que vocês estão percebendo? Perfeito. Que vocês se aproximam para dar esse treinamento? Queria entender um pouco na prática, porque infelizmente a gente sabe que assim, as lacunas dessa região do país, elas são várias de acesso. Então, foi o que você falou, claro, a gente não pode esquecer de que já tem um avanço de conectividade, de smartphone, mas ainda assim, quando a gente compara com outras regiões do país, muitas vezes ainda tem uma disparidade aí, né, injusta. Então, esses treinamentos, eles também são nesse sentido, tem uma coisa de letramento digital, assim, queria entender um pouquinho qual que é a realidade. A realidade. O dia a dia, assim, ó, nós temos agrônomos contratados pelo programa, tudo bem? A Corteva e a Massey são mantenedoras do programa, então nós temos agrônomos contratados para o programa. Esses agrônomos, eles trabalham para o programa. Então, nós temos uma agenda nos 5 estados de fazer lavouras demonstrativas. Então, por exemplo, nós temos 12 lavouras demonstrativas. Então, a gente pega ali a janela de plantio dos estados, distribui ali entre o período de plantio, né? E nós vamos, junto com os nossos concessionários, distribuidores e esses agrônomos, escolher a dedo algum produtor indicado para fazer uma lavoura demonstrativa. Quando a gente faz uma lavoura demonstrativa em determinado município, a gente convida o poder, os parceiros, os concessionários, os distribuidores da Corteva, da Massey, o concessionário da Massey da região. Nós convidamos o poder público, a Secretaria de Agricultura daquele município, o prefeito. Nós convidamos as entidades do agro para participarem e conhecerem o programa. E quando a gente define que naquela lavoura a gente vai fazer uma lavoura demonstrativa, a gente vai ter todo o processo de uma lavoura. Então, ou seja, a gente vai definir o local, análise de solo. Quem que vai fazer todo esse trabalho? O agrônomo contratado pelo programa. Então, eu vivo lá na região. Quando tem uma agenda de uma lavoura, eu participo do primeiro dia de campo, por exemplo. Então, a gente faz a análise de solo, determina a área. Então, o produtor, você tem essa área para plantar, e nós vamos plantar essa área aqui para fazer comparativos. E aí a gente leva maquinário para lá. Trator, plantadeira. A Corteva
leva os produtos, né, os insumos, as sementes, os produtos, e nós fazemos a lavoura demonstrativa para ele. Então, para plantar, a gente já faz um evento. Então, a gente prepara a área e marcamos um dia para fazer o primeiro evento. Então, o primeiro evento é de plantio. Como é que a gente vai fazer? A gente vai plantar, a gente vai usar a plantabilidade, né? Profundidade certa, velocidade certa, distribuição certa, espaçamento certo. Não é isso? Então, a gente chama o produtor e fala, ó, a gente vai plantar assim aqui essa lavoura, com essa tecnologia. E a gente planta. Depois que a gente plantou um espaço, um meio hectare, a gente começa a identificar, mostrar para ele tudo. Como que foi a profundidade da semente, se ela caiu a profundidade certa. Se a Mostrar que não é aleatório. Não assim, é aleatório. Né? Que é isso, é uma ciência, né? É uma ciência. Mas veja, antes de tudo isso tem o preparativo dos insumos, do maquinário. Então o agrônomo vai dizer para nós, ó, aqui nessa área dele nós vamos plantar com espaçamento de 50 e profundidade de 5,5. O que nós temos que fazer com o trator? Preparar a plantadeira. O espaçamento de 50, profundidade de 5,5, a gente vai regular a máquina. Porque isso faz para aquela realidade. Para aquela realidade, né? Depois que a gente faz o plantio, a gente checa, o agrônomo vai fazer isso. Vai checar se foi feito conforme orientado por ele, que é o agrônomo. Então, plantou. Esse agrônomo, a partir desse dia que plantou, ele faz o acompanhamento até a colheita, junto com o produtor. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Toda a diferença. Esse acompanhamento o Prospera faz para o produtor gratuitamente. O produtor, ele, inclusive para ele poder ter assistência técnica, esses 16 mil produtores aqui que eu te comentei, eles têm assistência técnica gratuita hoje do programa. Então, se ano que vem, a lavoura foi no ano anterior na propriedade dele, e ano que vem não é, e normalmente a gente escolhe outro produtor, ele tem acesso direto ao agrônomo. A planta cresceu, ela começou a amarelar, ela deu algum sinal que está diferente, ele vai usar o WhatsApp, vai falar com o agrônomo e nós vamos dar assistência para ele, gratuitamente. Então, à medida que a gente implantou a lavoura, fez a análise de solo, preparou a área, plantou, a gente faz o acompanhamento até a colheita. E nesse acompanhamento é um evento, um dia de campo no plantio, aí a gente já faz o comparativo com o dele. Por exemplo, ó, se nós plantamos numa velocidade... É bom que o comparativo, só para quem não está muito familiarizado com uma lavoura, isso é lado a lado, né? Lado então, a lado. Assim, ele consegue ver a olho nu a diferença do que ele fazia de manejo antes para o que essas instruções agronômicas, se bem operacionalizadas ali, e aí com o time, né, tende a estar tudo nos trinks. Ele vê a olho nu a diferença do que a lavoura dele pode se tornar em larga escala, assim, né? Na escala que ele tem, né? Exato. Integralmente. Olha que interessante, né? A gente identifica isso muito lá. O produtor, ele não tem maquinário, ok? Ele tem uma área de 50 hectares, por exemplo, e ele não comprou ainda a plantadeira e o trator dele, ele loca. O locador, ele trabalha por hora. Se o locador trabalha por hora, quanto menos hora ele conseguir plantar, eu vou investir menos, certo? Então, o conhecimento dele é o quê? Eu preciso plantar rápido essa lavoura. Se você precisa plantar rápido, você aumenta a velocidade. Se você aumenta a velocidade do trator, você perde o quê? Você perde a perfeição da lavoura. A precisão do plantio. Por isso que o agrônomo do Prospera existe, porque é ele quem vai orientar nós, lá da concessionária da massa, e dizer, ó, aqui nós precisamos plantar com 5,5. Não, com esse trator tem um pouco mais de cavalo, tem mais potência, a plantadeira é do tamanho, nós vamos dimensionar o produto. Aqui ele vai plantar com 6 por hora, 5 por hora, né? Então, aqui ele locou, ele plantou a 7 por hora. Então, semente dupla, semente que caiu fora, semente que não plantou direito. Depois tem o trabalho do replantio, que é pior, porque o custo... Exato. Aí aqui nós plantamos na velocidade certa, na profundidade certa, a distribuição saiu perfeita. E aí você vê que a produtividade dele naturalmente vai ser melhor aqui, né? Então, ele usou o maquinário correto, na profundidade certa, na velocidade certa, com o espaçamento e distribuição corretos. No outro, ele utilizou do jeito dele. E na hora que você compara, você vê que aqui ele aumentou a renda dele. Então, a gente faz normalmente lavouras de 2 hectares, ok? Mas se você levar isso para 100 hectares, você já vê a diferença já em números. Né? E de 1 hectare a gente já faz o comparativo. Então, se ele tem
10 hectares, você multiplica por 10. Se ele tem 100, você multiplica por 100. E dá uma diferença muito grande. Então, ou seja, esse produtor que ele tem média de 30 sacos por hectare da lavoura dele, ele tem uma propriedade de 100 e não tem máquina. Será que se ele aumentar a produtividade dele para 80 sacos por hectare, ano que vem ele já não consegue comprar o primeiro conjunto dele? E ele não depende mais de locar, se o locador vai ter disponibilidade para levar para ele a máquina no que vem. Ele opera com mais independência. Ele fica independente. Né? Claro, então, o programa nasceu para levar isso que eu te falei agora, né? Levar conhecimento para ele disso e ele ter a capacidade e a coragem de aumentar a renda dele, colocando tecnologias ali dentro da propriedade. Ótimo. Antes da gente continuar conversando, eu vou chamar um rápido intervalo para a gente entender mais do programa, inclusive as possibilidades para isso ganhar escala, porque a região Nordeste não é uma região pequena, então eu entendo que também vocês estão olhando para como que isso pode se ampliar, aí a gente fala rapidinho depois do intervalo. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Para a gente continuar falando desse programa Prospera e para além do programa entender a dimensão disso, né? No campo, a gente separou uma sonorinha de 2 produtores, o Gildásio Gomes e o Luiz Antônio de Oliveira, que vivem o programa Prospera na prática e trazem aí um pouquinho dessa realidade para a gente ter o gostinho dela. Eu cheguei aqui, comecei a plantar milho, eu consegui uma produtividade de 10 toneladas por hectare. A gente plantava de todo jeito, dava uma produtividade baixa. Aí agora o programa do Prospera chegou aqui, está estimando aqui em 40 toneladas por hectare. E aí, Marcelo, eu queria também trazer um pouco dessa visão de mercado, então, né? A gente sabe que os produtores rurais, eles precisam desse incentivo de uma produção que crie também formas de geração de renda, né? Inclusive a ampliação desse leque, né? Então a gente sabe que agricultores de pequeno porte tendem muito a variar. Então, claro, o programa, como você coloca, né, foca no milho, até porque o milho ele tem as diferentes finalidades, né? Então para subsistência, dá para fazer silagem, dá para você estocar, dá para você vender, dá para vender para cooperativa, faz etanol, consumo humano. Então assim, né, o milho ele é estratégico nesse sentido, mas queria entender um pouco isso, assim, quando vocês também estão encarando uma realidade em que muitos produtores rurais estão precisando diversificar a geração de renda, até por conta do clima mesmo, né? Não dá para depender de uma cultura só. Como que entra o mercado de máquinas nesse sentido? Assim, precisa ser uma máquina que dá para utilizar para mais de uma coisa? Tem que ter, né? Porque o produtor rural de pequeno porte, muitas vezes é isso, ele não tem capacidade financeira de investir em vários modelos, né? Então, queria entender um pouco também essa realidade de estar perto do produtor para entender até esse nível de necessidade mesmo, assim, né? Uma máquina-chave ali. Claro. Assim, ó, a Massey, quando foi convidada, ela pensou que o que ela tinha que fazer junto com a Corteva é de apoiar institucionalmente uma região que tem uma determinada carência de produtividade, né? Então, nosso propósito como companhia foi entrar no programa com essa finalidade. Se a gente consegue levar conhecimento tecnológico e aumento da renda desse produtor, é natural que em algum tempo esse produtor possa ter a capacidade de comprar o seu próprio conjunto, digamos assim, para ele produzir. O portfólio da Massey é o portfólio mais completo do mercado. Então nós temos tratores de baixa potência, média potência, alta potência e com várias finalidades, né? Então, no programa especificamente, a gente leva a tecnologia de uma plantadora pequena, de 3, 4 linhas, e um trator de 75, 80 cavalos para ele poder trabalhar, com todas as tecnologias que esse produto tem, que esse conjunto de produto tem, por exemplo. E nós, naturalmente, esse produtor, se nós acompanharmos ele desde quando ele entrar no programa e ele conseguiu gerar renda, ele vira um cliente com potencial de compra de maquinário. Então, esses 16 mil produtores aqui, muitos deles
talvez não tenham nem a área. Então, alguns deles participaram de algum evento e ele tem, assim, 2 hectares de área. 2 hectares de área, se ele compra um conjunto hoje, o conjunto vai ficar obsoleto para ele se ele não locar, por exemplo. Então, talvez esse produtor ele não vai ser um cliente nosso de maquinário. Mas veja, se dentro daquela comunidade, onde ele tem 2 hectares, tem outro produtor que tem 2, outro produtor que tem 2, e a gente tem um que tem 30, 40, talvez esse possa comprar e ele ser o locador dessa comunidade e não ficar dando dependência de um outro locador que seja de outra região, por exemplo. Sim. Então, isso já estava no nosso radar desde o começo do programa e a gente trabalha com foco no programa. O que a gente quer é levar conhecimento tecnológico para o produtor rural, o pequeno produtor dessa região, aumentar renda. À medida que esse produtor aumenta a renda, a gente sim vai ter outros desdobramentos com ele para que ele possa, quem sabe, adquirir um produto nosso. Sim, é isso, né? Junto com a renda, a gente sabe que o produtor rural brasileiro tem muito esse ímpeto de investir, né? A gente estava falando, investir em tecnologia, né? Porque é um grande adotador de tecnologias, mas investir isso, na forma, no custeio, na qualificação de mão de obra, né? Agora, eu sei que o programa, pelo que você está me contando, sempre teve esse apoio na ponta, mas para 2025, olha-se, inclusive, uma expansão aí por plataformas online e por estar mais perto via mundo digital, assim, né? Mas, de novo, a gente, para que isso funcione, muitos dos produtores, quer dizer, todos eles, né, precisam ter letramento digital, né? Precisam também saber baixar um aplicativo, saber manusear. E isso difere muito de região para região no Brasil, mas a gente sabe que, inclusive, a grande aposta da sucessão familiar é essa também, né? Trazer mais devices, assim, né? Trazer mais plataformas, mais ferramentas tecnológicas para o campo. Mas como que vocês olham para isso nesse momento, já que já é algo dado do programa que está se ampliando para plataformas online, mas existe um nicho de produtores que ainda também não tem esse nível de letramento digital, assim, né? Perfeito. A assistência também vai nesse sentido? Sim, perfeito. O programa de 2021 até 2024, começo de 2025, o nosso foco era a capacitação, fortalecimento dos parceiros e os multiplicadores, né? Então, nós temos lá o seu Moisés, lá em Ocara, no Ceará, ele foi uma lavoura demonstrativa que a gente fez, o seu Moisés duplicou a produtividade dele e ele virou um multiplicador. Então, eu tenho, desses 16 mil, eu tenho os produtores que são multiplicadores do nosso negócio, né? Do nosso programa, especificamente. 2025, a gente já entra mais na parte de digitalização. O programa, ele precisa se renovar, né? Então, nós, como mantenedores, a gente tem um comitê gestor do programa e um comitê técnico, né? Então, o comitê gestor avalia o que a gente precisa renovar. E o comitê técnico a gente tem ali os agrônomos discutindo diariamente os trabalhos, semanalmente, na verdade, os trabalhos que o programa precisa executar. Essa parte de digitalização, ela sempre esteve no radar desde o começo, mas a gente precisava criar massa crítica para isso. E nessa parte de digitalização, quando a gente entrar nessa parte, a gente vai ter sim um aplicativo fazendo um círculo virtuoso de toda a cadeia de valores, né? O que a gente quer é que o produtor tenha acesso às tecnologias, ele possa produzir o milho dele ou a silagem dele e ter como vender esse milho. Então, essa digitalização... Acessar o mercado de verdade. Acessar o mercado de verdade. Esse acesso a gente vai conceder para ele. Por quê? Porque a nossa assistência, ela vai do começo ao fim. Então, a gente está passando por renovações do programa e isso naturalmente vai acontecer para os próximos meses, para os próximos anos, com certeza. E até essa abertura de mercado, né? Como a gente estava falando, um produtor que produzia antes 20, 30 sacos por hectare, e daqui a pouco ele está plantando 80, né? Colhendo 80, 90. Assim, muitas vezes ele não tem nem a infraestrutura para lidar com isso. Até no sentido de estocagem desse grão. Então, eu queria entender um pouco se também existe essa amplitude de apoio, né? Do tipo,
você vai colher, você não pode... Se você deixar né, ao céu aberto, a gente sabe que perde produtividade, enfim, né? É desperdício, né? Sem dúvida. Então, assim, também né, vai nessa parte de logística e armazenagem, vai na parte de comercialização. Queria entender um pouco como que, até que nível que vocês pegam na mão desse produtor, porque ele, de fato, vai se ver com um empreendimento novo mesmo, assim, né? Empreendendo, isso vai mudar a forma como ele observa o próprio negócio, assim, né? Muitas vezes eu imagino que eles não estejam nem prontos para dar esse passo, esse salto, assim. Esse apoio ano a ano do programa também vai nesse sentido? Também. Todo o processo do Prospera, ele começa lá na lavoura. Nesse tempo a gente treinou e agora com a digitalização a gente vai construir todo um círculo onde ele vai poder acessar esses caminhos, né? Então, por exemplo, se ele produz, ele precisa vender, ele pode, através desse caminho que a gente vai criar, o acesso para ele poder vender o milho. Se ele não tem como armazenar, ele vai poder negociar o milho dele através de uma plataforma digital. Todo o acesso para ele, o programa vai conceder e esse apoio. Todos os agrônomos do Prospera e os nossos parceiros lá da ponta, tanto da Corteva quanto da Masse, já estão treinados e sabem de como conduzir na ponta com os produtores rurais. E aí, falando de próximos passos, além dessa questão da tecnologia, né, da digitalização, da plataforma online, o que vocês almejam, assim, de programa? É, de fato, contemplar mais produtores ou fidelizar esses produtores que já estão no programa para que se convertam não só em clientes, mas numa parceria assídua, né? Existe, não sei, a projeção de levar o Prospera para outras regiões, queria entender um pouco próximos passos. Ok, assim, ó, atualmente a gente atingiu 16.500 produtores, né? Nosso intuito é atingir mais, porque a demanda da região necessita de milho. Existe. Então, quanto mais pessoas que a gente conseguir treinar, porque veja, dos 16 mil produtores que foram treinados, nem todos estão produzindo com tecnologia. Tem produtor que ele não acreditou, ou ele não teve a coragem ainda de fazer uma primeira lavoura ali com as tecnologias, né? Então, a nossa intenção... Tem muitos que têm medo, assim, também, né? De mudar a chave. Medo de mudar a chave, medo do clima, de ano que vem não ser a pluviometria ali. A gente com baixa pluviometria, você vê lavouras com 350 milímetros, ele deu 80 sacos por hectare, por exemplo. Então, muitos não acreditam, né? Então, esse é o nosso desafio de fazer com que ele acredite nisso. Então, o programa, ele continua fazendo todo o trabalho de assistência, junto com os multiplicadores e os parceiros, e trazendo o poder público e privado para conhecer o programa. O que a gente quer é levar mais conhecimento desse produtor. Os próximos anos vão ser nesse sentido. Além de incluir a digitalização e acompanhamento, nós vamos continuar dando assistência ao produtor. A ideia é dar assistência, atingir mais pessoas e aumentar a produtividade média da região. Nós temos alguns produtores da região, avicultores, por exemplo, que nós apresentamos o programa para esses avicultores, que têm demanda de milho. O milho vem de outros estados. Sendo que podia estar saindo dali do lado. Podia estar saindo dali. Então, essa conexão, o programa já criou também. Ótimo. Então, essa conexão feita com quem necessita de milho. Eu tenho produtores produzindo em baixa escala aqui na minha região. Mas se eu tenho produtores que aumenta a produtividade dele aqui, eu não preciso trazer o milho de fora. Claro, né? E aí o custo disso também para a indústria local, para a utilização local. Nessa região nós não temos ainda etanol de milho, né? Nessa região do Ceará até Alagoas não tem produção de etanol de milho ainda. Mas é a região do futuro, como você disse. Eu acredito muito que o agro ali tem muito ainda para crescer, né? Quando a gente olha, eu morei no Mato Grosso, então quando a gente olha o Mato Grosso comparando, a gente vê que lá tem muita oportunidade, né? Então, as multinacionais estão na região, entendendo o fator climático, que é o desafio, desenvolvendo tecnologias sustentáveis, correto? Para serem aplicadas naquela região, no semiárido, no sertão. Então, esse é o desafio. E se o produtor conhece o programa,
acredita no programa e coloca em prática aquilo que a gente já testou, certamente vai aumentar a produtividade de renda daquela região, com certeza. Eu acredito muito nisso. Eu ainda vou ver muita mudança ali. Esperamos que sempre para melhor, né? Inclusive, a gente sempre está aceitando também ir para as estradas aí para ver essas realidades, contar história boa. Antes da gente encerrar, eu queria só te pedir para concluir esse raciocínio também em relação à questão climática. Você acredita que cada vez mais, não só o programa, mas a relação com o produtor rural, as relações comerciais, seja de máquinas, de sementes, mas olhando para essa região, assim, o fator climático vai intensificar esses diálogos, assim, cada vez mais via o argumento da mudança climática, mais do que o argumento, a realidade da mudança climática, que vai se conseguir abrir mais portas de sítios e propriedades e fazendas para dialogar. É o produtor rural que já viveu sempre no semiárido, já era a realidade dele, mas agora, com as mudanças climáticas, está mais difícil. É isso que vai fazer ele tomar um café com a Massa e com a Corteva, ou com pesquisadores, com os agrônomos. É por aí que tem que ser o diálogo, assim, né? Com certeza. Você falou muito bem sobre o grande desafio, né? O fator climático, ele muda todo dia, e esse é o desafio de nós, como companhia, entender aquela região ou determinadas regiões, de como isso possa impactar. O que é mais desafiador no programa é levar esse conhecimento e ele entender, porque se ele está lá há tantos anos produzindo uma média por hectare baixíssima de milho, por exemplo, é muito difícil dele acreditar. Uhum. Ele vai dizer, olha, eu não acredito. Eu estava em Quixeramobim, no Ceará, e o presidente de uma cooperativa disse que naquela região não tem como produzir milho. Ele disse para mim, eu fui falar do programa para ele. Eu falei do programa, ele falou assim, eu não acredito, aqui na nossa região não produz milho. E nós estamos com um desafio agora, né? O agrônomo do Ceará, nós temos um desafio agora em 2026 de ir lá naquela região, tentar desenvolver ali uma lavoura de milho e, quem sabe, mostrar para ele que dá para produzir naquela região. Esse é o intuito, né? Então, ele tem lá, eu acho que não me lembro o número exato, uns 300 cooperados, cooperativa de leite, né? Então, tem as vacas, ele precisa produzir alimento para as vacas para produzir o leite. Ia ser ótimo ter milho para silagem ali Exatamente, no quintal no quintal já. Então, a gente tem esse desafio. Esse é o desafio do Prospera todos os dias. É levar esse conhecimento que a gente já detém, nós como companhia, a Massa e a Corteva, ou a Corteva e a Massa, né? Nós temos esse desafio de levar essa tecnologia para ele e fazer com que ele acredite. Então, dos 16.500 produtores, dos 44.400 impactados, todos vão acreditar? Não. A gente tem que aumentar a nossa base de clientes, ou melhor, de produtores, que podem ser nossos clientes no futuro, mas que esses produtores que possam ser clientes acreditem e aumentem a renda deles produzindo mais na mesma área, com sustentabilidade, respeitando as leis, respeitando o que o clima precisa, né? Então, acho que... E deixando mais milho disponível na região, que todo mundo sai ganhando também. Sem dúvida, Excelente. sem dúvida. Muito obrigada, Marcela. Te agradeço muito pelas explicações, por trazer boas notícias, né? Trazer bons exemplos, não só olhando para a produtividade do milho, assim, no Nordeste, mas de trazer uma nova mentalidade para os produtores rurais, né? Acho que o grande ganho está aí, né? Em trazer novas realidades e acesso à educação, à informação, acesso a novos modelos de negócio para produtores. Então, te agradeço pelo tempo dedicado aqui a gente. Eu que agradeço. Convido você para conhecer a região que o Prospera atua. Está convidado o dia que quiser conhecer a região. A Corteva e a Massa têm esse propósito e a gente vai continuar firmes ajudando os produtores brasileiros a produzir mais, para que a gente possa ter muitas prosperidades, né? Muitas prosperidades lá na região, tá bom? Um forte abraço a todos, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, um campo próspero.
E agradeço também a você que assistiu a gente até agora aqui no Arroz, Feijão e Clima, em mais um episódio dessa segunda temporada. Se você quiser compartilhar ideias, discussões, fazer parte aqui, escreve pra gente lá no arrozfeijãoclima@gmail.com. Obviamente estamos nas redes sociais, segue o nosso perfil, Arroz, Feijão e Clima. A gente posta não só os recortes aqui dos episódios, mas a gente produz conteúdo olhando para essa tríade, né, para esse tripé, para agro, clima, segurança alimentar, como que isso tem a ver com a nossa, o que tem a ver com a nossa vida enquanto consumidores. Nossos episódios vão pro ar toda semana lá no YouTube, no Spotify. Então você também está mais do que convidado a curtir, compartilhar, seguir a gente, fazer parte desse diálogo para a gente pensar o futuro do alimento, das fibras, da energia que a gente consome aqui no Brasil e exporta para o mundo. Te espero nos próximos episódios. Até lá!